para a salvação. Nós temos o papel, irmãos, de proteger a nossa família. Nós temos que proteger a nossa família, visto que nós estamos vivenciando dias terríveis nessa terra, onde várias ideologias vêm surgindo, que vêm atacando as famílias, ideologias que vêm atacando a nossa fé, ideologias que vêm atacando aquilo do qual nós acreditamos, atacando as escrituras sagradas. E nós temos o papel de proteger a nossa família contra essas ideologias, porque se formos atentar, irmãos, Jesus, ele disse em Mateus no capítulo 5 que nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal dessa terra, desse mundo corrompido, desse mundo degradado. Nós temos que fazer a diferença, não deixar ser influenciado por esse mundo caído, mas influenciar quem está ao nosso redor. E o interessante, irmãos, que quando observamos aqui, nessa introdução, Josué indaga ao povo e toma a decisão pela sua família. Noé não salvou o mundo, mas construiu a arca e salvou a sua família. Raabe não salvou toda a população de Jericó, mas salvou a família ao crer em Deus. No primeiro, Josué toma a decisão pela sua família. Após Josué exercer com brilhantismo o que Deus entregou em suas mãos, como comandante militar do exército de Israel, levando o povo a entrar em Canaã, agora, como líder espiritual, ele aconselha o povo a guardar os mandamentos escritos no livro da lei de Moisés, e se esforçar e responder positivamente a quem gostaria de servir. Ele sabia que não podia tomar a decisão unilateral por todo Israel, mas ele toma a decisão pela sua família, e aconselha que eles façam o mesmo, esperando, é claro, uma resposta como a sua: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, se formos atentarmos aqui a esse texto bíblico, vamos entender que Josué já estava prestes a morrer, e ele reúne o povo. Em seus últimos discursos, ele vai reunir todo o povo, ele vai reunir toda a tribo, e vai ter um posicionamento daquele povo, porque muitos israelitas ali, irmãos, tinham nascido e ainda não se tinham posicionado a qual Deus eles iriam servir. Se era ao Deus dos antepassados, dos amorreus, aos deuses de pedra, de barro, que não poderia fazer nada, ou ao Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Então, Josué aqui, ele pede um posicionamento. E o interessante, irmãos, quando atentamos, alguém que dá um bom testemunho, alguém que dá um bom exemplo, suas atitudes e decisões acarreta coisas boas a quem está ao redor. Porque através do exemplo, as outras pessoas começam a fazer. Porque quando olhamos aqui no 1 de 1, a tomada de decisão pessoal, o que Josué diz? Eu assumo em primeiro lugar. Eu assumo esse compromisso. Eu servirei de exemplo. Ele serve de exemplo. E ele era um líder tão exemplar, irmãos, que quando ele falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, todos disseram também, nós também serviremos ao Senhor. Irmãos, quando eu estava na minha casa, irmãos, eu comecei a refletir algumas coisas que já aconteceu comigo. E nós temos que ser a autoridade na nossa casa, sobre os nossos filhos. Porque hoje o que mais vemos nas famílias, irmãos, é o pai que não tem mais autoridade sobre os filhos. Eu me lembro, certa vez, que eu ainda era criança, o meu pai e minha mãe começou a arrumar para ir para o culto, e disse para mim, vai arrumar também que você vai para o culto. E eu era rebelde, irmãos. Eu falei, não vou não, eu quero ver quem vai fazer eu ir para esse culto hoje. E meu pai fez eu vestir a roupa, usou de autoridade comigo, você vai sim, porque enquanto você estiver dentro da minha casa, você vai servir o Senhor junto conosco. E eu lembro que eu peguei e fui, irmãos, não querendo ir, mas fui. Meu pai me entregou a Bíblia, irmãos, eu peguei essa Bíblia meio com vergonha, coloquei debaixo do braço para ninguém ver, e fui. Eu sei que quando chegou no meio do caminho, irmãos, eu falei assim, eu vou voltar para casa, não quero ir. E peguei a Bíblia e coloquei ela no chão. Irmãos, eu nunca esqueço desse dia. Meu pai, ele tirou o cinto no meio da rua e me deu uma sentada que eu nunca esqueci.
porque esse dia ele usou de autoridade comigo. Você vai servir o Senhor junto conosco. E sabe, irmãos, hoje eu agradeço ao meu pai pelo que ele fez, porque até hoje eu sigo firme na fé, até hoje eu sigo no Evangelho de Cristo. Não me desviei para a esquerda, não me desviei para a direita, porque aquele dia ele usou de autoridade comigo. Nunca fui de ir em festa, nunca fui de beber, nunca fui de fumar. Sempre fui firme no Evangelho, porque lá atrás meu pai plantou essa semente na minha vida. Então ele usou de autoridade comigo. O interessante, irmãos, é que por esses dias agora, eu estava conversando com alguns primos meus, e eles veio tomar um conselho comigo e perguntar: irmão, o que você acha, qual escola eu devo colocar o meu filho? Eu estou pensando em uma escola assim, assim, assado. Eu falei: irmão, deixa eu te falar, primeiramente você tem que colocar em uma escola de princípios bíblicos. Já está tão difícil você educar os filhos hoje em dia. Você traz uma educação hoje em dia para os teus filhos dentro da sua casa, mas da porta para lá não sabemos o que pode acontecer. E o interessante é que eu vi um vídeo esses dias, eu não sei se os irmãos puderam contemplar esse vídeo também, de uma professora ensinando as crianças que elas podem ser o que elas quiserem. Se você se interessar pelo sexo, do mesmo sexo que você, tudo bem, não, irmãos. Está amarrado e queimado em nome de Jesus. Nós temos que se posicionar, temos que colocar os nossos filhos em uma escola bíblica, em uma escola de princípios, é uma escola que segue os princípios da palavra de Deus, do qual seguimos. Aqui diz assim, ainda, eu assumo em primeiro lugar o compromisso, eu servirei de exemplo para os demais. Exemplo de vida não é garantia de que será seguido, mas é consciência do dever cumprido. Nenhum sucesso alcançado suplanta a minha família, nem o meu relacionamento com Deus. Irmãos, nós temos que entender que o nosso maior ministério não é na igreja, o nosso maior ministério não é na rua, o nosso maior ministério é dentro da nossa casa, o nosso maior ministério é a nossa família. É por isso que 1 Timóteo capítulo 5 no verso 8 diz que se não cuidarmos dos nossos, não cuidarmos das nossas famílias, nós somos como um infiel, negamos a nossa fé. Se a Bíblia fala que se não cuidamos dos nossos, nós somos como um infiel e negamos a nossa fé, então, irmãos, nem cristãos nós somos mais. Não é verdade? Continuando aqui diz, Josué chama a atenção afirmando que quem vence as batalhas por nós é Deus. Irmão, você já observou que o problema quando ele vem para nós é sempre maior do que nós podemos suportar? Por quê? Porque se ele vier do mesmo tamanho que nós enfrentamos ele com o nosso braço de carne. Mas o problema sempre é maior do que nós podemos suportar. Porque nós temos que entender que quem luta por nós não somos nós, mas Jesus luta por nós. É por isso que devemos depositar nossa confiança em Cristo, em Jesus. E o salmista vai dizer em Salmo 125: os que confiam no Senhor são como um monte de cima, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Devemos depositar nossa confiança em Cristo, porque Ele é o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Amém, irmãos? Devemos ter em mente que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. O povo precisava voltar-se para Deus, pois eles já tinham presenciado grandes bênçãos e vitórias. Nas batalhas, nós somos propensos a esquecer benefícios, somos ingratos por natureza. Josué se coloca como um exemplo para gerações futuras. Nós somos responsáveis por ensinar a nossa descendência. Irmãos, aqui quando observamos todo o Antigo Testamento, nós vamos perceber que, hora ou outra, o povo acostumava a virar as costas para Deus e se entregava aos prazeres do mundo, se entregava a idolatrias, se entregava à adoração a falsos deuses.
E quando atentamos aqui, irmãos, a idolatria hoje em dia não é somente adorar falsos deuses, não é somente adorar imagens, esculturas, mas tudo aquilo, irmãos, que colocamos acima de Deus é uma forma de idolatria. Seja um namoro, seja um carro, qualquer coisa que você coloca acima de Deus é uma forma de idolatria. É por isso que a Bíblia vai nos alertar e dizer, em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, irmãos, Josué, na qualidade de líder, sabia que poderia influenciar o povo a voltar-se para Deus. Então, depois de entrar na terra prometida, tomar posse, morar em casas permanentes e não mais em tendas que montavam e desmontavam no deserto, Josué consulta o povo acerca de quem eles irão seguir. Tópico 1 de 2, tomada de decisão coletiva. Nós, minha família, primeira pessoa do plural, serviremos. Uma das coisas mais lindas e importantes que temos na vida é a nossa família. Como eu disse, o ministério começa dentro de casa. Cuidar dos seus é uma obrigação. Governar a sua própria casa é um pré-requisito. Não adianta ser bom para as pessoas de fora se você não é bom para a sua família. Não adianta ser educado e respeitoso com as pessoas de fora se você não faz isso com a sua família. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? Irmãos, o interessante que eu vejo aqui é que teve um certo dia que eu estava na minha casa e eu estava conversando com a minha esposa, né? E acabou acontecendo uma discussão ali e eu ouvi dela: com os outros de fora você nunca respondeu assim. Irmãos, na mesma hora eu caí, falei assim: é mesmo, com os outros de fora eu nunca fiz isso. Com os outros de fora a gente é acostumado a se educar, a tratar bem, né? Quando está dentro de casa, às vezes é diferente. Mas é dentro da nossa casa que a gente tem que fazer a diferença. É dentro da nossa casa que nós temos que dar o exemplo. O exemplo de pai, o exemplo de marido, o exemplo de filho. E muitas vezes isso não acontece. E quando ela falou isso para mim, na hora eu caí na consciência e falei: me perdoa, realmente eu errei, eu estou errado. Nós temos que ter isso dentro de nós, saber que errou e pedir perdão. Realmente não é dessa forma, me perdoa. A decisão exige urgência. Escolhei hoje a quem se vai. Não é daqui um mês, um ano, 5 anos. Ninguém sabe o que cada dia reserva. O dia de amanhã não nos pertence. Tomada de decisão acertada. 1 de 3. Serviremos ao Senhor. Futuro do presente. Quando o líder espiritual toma uma decisão acertada, o povo se alegra. E Deus vence a batalha por nós. A declaração exerceu grande efeito. Influenciou, deu consistência e impactou as pessoas ao redor. Ele mostrou que só existiam 2 opções: servir ao Deus de seus antepassados ou ao Deus verdadeiro. Ao ser confrontado, o povo fez a escolha certa: nós serviremos ao Senhor. Então Josué ordena que jogue todos os outros deuses fora. Incline todo o coração ao Senhor, Deus de Israel, porque Ele é santo e não aceita mistura. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas se confessarmos os nossos pecados, nós encontramos misericórdia. O povo ali, ele joga todos os deuses fora e confessa. É por isso que 1 de João capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e livrar de toda injustiça. Deus, Ele é um Deus misericordioso. Deus, Ele é um Deus perdoador. Então, quando o povo ele toma a decisão ao único Deus vivo, Deus, Ele perdoa os pecados, joga os pecados no mar do esquecimento e traz misericórdia para aquele povo. Amém? E aqui fala assim: eu ensinei que Josué tomou a decisão acertada a servir o Senhor juntamente com a sua família.
O 2, vamos falar sobre Noé. Noé salva a sua família ao construir a arca. Deus manda Noé construir a arca e dá especificações. Deus foi o engenheiro e projetor, e Noé o executor do projeto. Porque Noé achou graças aos olhos do Senhor. Noé era um homem justo, íntegro em suas gerações e andava com Deus. Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenou. O Senhor continua querendo colocar o seu povo na arca, fechar a porta por fora. A arca só tinha uma porta que tipifica Jesus, a única porta de salvação. Irmãos, por conta da violência que o mundo estava, por conta da depravação total que estava acontecendo no mundo, Deus ele fala com Noé para construir a arca, porque ele ia mandar um dilúvio de 40 dias e 40 noites, queria disseminar toda a face da terra. Manda Noé construir a arca e entrar na arca junto com a sua família e com os 2 pares de animais que Deus iria enviar. Porque a violência era tamanha, tão grande, que Deus resolveu fazer isso. E quando atentamos aqui, irmãos, que a parte fala assim, a arca só tinha uma parte que tipifica Jesus, ele é a única parte da salvação. João 14, verso 6 diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é a única porta, Jesus é o caminho. Fora dele é caminho que leva à destruição, é caminho de morte. Jesus é a verdade, ele é a única verdade. Fora dele é tudo mentira, que leva à morte, que leva à destruição. Ele é a vida, ele é o único que nos dá a vida eterna, ele é o único que nos leva para o caminho da salvação. Só existe uma salvação, que está em Jesus Cristo. 2 de 1. O simbolismo da família na arca. A arca de Noé simboliza renovação, restauração, proteção divina, abrigo seguro, refúgio de salvação, símbolo da aliança e presença de Deus junto ao povo escolhido, e símbolo da igreja. Representa também um lugar onde se guarda preciosidades, tesouro, riquezas e joias. Irmãos, aqui ele vai falar agora que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra, pois o mundo estava cheio de maldade, as pessoas só faziam coisas más e havia violência em toda parte. Quando olhamos aqui em Gênesis capítulo 6, no verso 6, de fato a Bíblia diz que Deus ele se arrepende de ter criado o homem. Mas quando olhamos a fundo esse texto e percebemos as traduções originais do texto, aqui se remete no hebraico, nós vamos entender que Deus ele não se arrependeu de ter criado o homem, mas sim essa palavra no hebraico significa que ele se entristeceu de ter criado o homem. Deus ele se entristece por conta da violência. Por que ele não se arrepende? Porque a Bíblia mesmo responde por si só. Números 23, verso 19: ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então ele se entristeceu de ter criado o homem por conta da depravação total, mas ele não se arrepende daquilo que ele faz. Malaquias 3, no verso 6, diz que ele é imutável, ele não muda, ele não volta atrás. Deus estabeleceu uma aliança com Noé e disse para ele entrar na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos teus filhos. E aqui um comentarista vai dizer mais embaixo: não foi fácil salvar a família diante de uma sociedade que oferece todos os tipos de pratos, de manjares e de iguarias. Hoje em dia também não é fácil, com tantas ideologias plantadas nesse mundo, que atacam a nossa fé, que atacam a nossa família, que atacam tudo aquilo que nós acreditamos. Não é fácil, mas temos que seguir firmes na fé em Cristo Jesus, plantados com nossos pés na rocha, confiando que Cristo, Ele batalha também por nós, porque juntamente nós somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Muitos hoje enfrentam um dilúvio no século XXI, por conta do afastamento de Deus,
Famílias que passam por tempestade, por deixar coisas do mundo influenciar a sua casa. Não devemos deixar ser influenciados, irmãos, por nada desse mundo, mas sim influenciar o mundo com o nosso exemplo. Se cada um influenciasse, assim como Cristo disse para nós ser o sal da terra e a luz desse mundo, o mundo seria diferente, o mundo seria melhor. 2 de 2. Os desafios de colocar toda a família na arca. As dificuldades enfrentadas por nós, os filhos crescem, casam e tomam seus caminhos. Agora é joelhos dobrados, jejum e exemplo de vida. Exemplo de vida que nem sempre será seguido, mas é o nosso dever. O filho pode sair da arca por um tempo, exemplo do filho pródigo, mas se for ensinado, vai cair em si e voltar. A arca tem hora que balança para lá, para cá, pelas forças das águas, pelos ventos que sopram ao contrário, pelas ondas fortes. Mesmo Jesus no barco, surge a tempestade e o mar fica revolto. Mas quem tem Jesus no barco, o final vai ser feliz, porque ele repreende o vento e diz ao mar: cala-te e aquieta-te, e será um grande bonança. Irmãos, temos que entender que mesmo com a arca balançando, temos que ter a confiança em Jesus. Temos que ter a confiança de quem está no nosso barco. A tempestade pode vir, a tempestade pode chegar, o mar pode balançar, mas temos que ter a confiança naquele que pode fazer todas as coisas por mim e por você, Jesus. Temos que ter a convicção dos ensinamentos que demos para a nossa família, porque assim como deu o exemplo aqui do filho pródigo, o que ele disse para o pai? Divide a herança e me dá parte dela. E a Bíblia fala que ele foi para um lugar bem longe, e naquela terra onde ele estava ali, ele gastou toda a herança dele com os prazeres do mundo. E ali veio a seca, naquela terra onde ele estava veio a fome. E ele desejou comer abolotas que o povo ali dava para os porcos. E ele caiu em si. Os jornaleiros do meu pai têm pão em abundância. Eis que eu voltarei para a casa do meu pai. Então nós temos que entender que quando nós ensinamos os nossos filhos, por exemplo, a Bíblia diz que quando ensina o filho o caminho que ele deve andar, quando estiver velho não vai desviar dele. É isso aqui, irmãos. A tempestade pode bater, a arca pode balançar, o filho pode até sair da arca por um determinado tempo, mas aquilo que foi plantado na vida dele, um dia dará fruto, um dia irá florescer. E se temos a convicção do Deus do qual nós servimos, um dia ele irá voltar. Porque, irmãos, se formos atentarmos, Deus ele nos dá esse respaldo. Ensina o caminho que a criança deve andar. Por quê? Quando estiver velho, ele não vai esquecer, ele não vai se desviar. O meu pai lá atrás, como eu dei o exemplo, ele usou de autoridade comigo e ensinou o caminho que eu deveria andar. Hoje, quando eu estou velho, eu não me desviei dele.